Olá, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal da Unloop. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar conversando com você um pouco sobre as funções básicas de um compressor. O compressor é provavelmente uma das ferramentas mais utilizadas dentro da música e ele não deixa de ter o seu brilho também quando a gente trata sobre efeitos sonoros. Hoje, sem mais delongas, a gente vai estar trabalhando um efeito sonoro de passos, principalmente passos em gramas, que são sons comumente que eles têm muito transientes. E que são os transientes de um áudio? São esses picos aqui que você tem pelo áudio que determinam essa força que vem do som. Os transientes eles são comuns por eles se destacarem no meio aqui do som e eles acabam mudando bastante a dinâmica, né, do som que você tem. O compressor ele serve principalmente para você domar esse transiente, né, na maioria das vezes. Você trabalhar esse transiente, diminuir ele e deixar o som um pouco mais nivelado na questão do volume, dos decibéis e da dinâmica que ele tem. Então vamos dar uma olhada como que funciona aqui o compressor do Reaper, o Reacomp, a gente vai estar utilizando. Lembrando que esses plugins são gratuitos, eles já vêm com o Reaper. Se por algum motivo você não tem, porque você clicou sem querer em alguma caixinha que não devia, quando você instalou, você pode ir direto ali e baixar o Rea Plugins, que está no próprio site da Reaper, se eu não me engano. É gratuito e vai ter o mesmo plugin que eu vou abrir aqui. Tranquilo? Vou adicionar aqui e você vai estar agora com essa interface aqui dos efeitos, com todos esses faders aqui que a gente vai ver um por ele. Vamos passar primeiro pelo threshold. O threshold indica para o compressor quando ele começa a trabalhar. Ele sempre vai estar lendo assim o nosso som e quando ele de fato vai falar, opa, esse som passou de tantos decibéis. Vamos supor aqui, por exemplo, quando ele passa de menos 20 decibéis, ele vai falar, opa, eu preciso trabalhar. E aí ele vai ativar o compressor. E para a gente ver como o compressor funciona, a gente precisa dar uma olhada agora no que a gente tem à direita da gente. O pré-comp, o pré-compressor, a gente vai pular ele só por agora, mas a gente já vai voltar nele. Primeiro a gente tem que entender o que é o ataque. O ataque vai indicar para o compressor quando de fato vamos começar a comprimir esse som que passou o limite. Então, o threshold indica que limite o compressor vai começar a atuar. E o ataque é quanto de delay ele vai de fato comprimir. O tempinho que o som passou esse limite que ele vai começar de fato a atuar. Se a gente colocar ele em 0 ms, ele começa a atuar instantaneamente. Se eu colocar ele em, por exemplo, 10 milissegundos, ele vai começar a atuar em 10 milissegundos. Qual é o problema? Na verdade, as características que você tem quando você coloca, por exemplo, um ataque super rápido, que nem 0 milissegundos, um ataque de, por exemplo, 10 milissegundos, que já é um ataque que já começa a ser considerado lento. Não. Quando você tem um ataque muito rápido, você pode ter um som que às vezes não é tão natural, porque ele começa a ser comprimido logo em seguida, e para o nosso ouvido, às vezes esse som extremamente comprimido, na hora, na caixa assim, às vezes não soa tão natural. Às vezes pode até causar um artifício ou outro quando ele entra. Quando usamos um ataque mais lento, você não tem esse problema. Ao menos não soa tão... na verdade, o som ele é muito mais natural. Mas tem um problema. Tá vendo esses 10 milissegundos que ele demora? Nesses 10 milissegundos, o transiente ainda entrou. Então, às vezes, você ainda tem esse iniciozinho do transiente entrando antes dele comprimir. A gente já vai ver logo como a gente tem umas maneiras da gente passar sobre isso e ter o som mais natural e ainda que você não tenha esse começo transiente. O release, diferente do ataque, é quanto tempo a gente vai segurar esse compressor e manter ele ativado até ele soltar. Geralmente o release ele é usado um número muito maior para ele. Você pode ver que aqui até de padrão ele já vem 100 milissegundos, que é bastante tempo a mais do que o ataque, por exemplo, que eu já aumentei um pouco ele está 10 milissegundos.
Na maioria das vezes, na maioria dos compressores, inclusive, ele tem esse botão igual que você tem aqui, que é o Auto Release. Alguns compressores, inclusive compressores famosíssimos que você tem por aí, eles nem têm uma opção de release. É um release automático que o próprio processador do compressor ele decide quando que ele vai soltar o som ou não. No caso de agora, eu estou usando Auto Release. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o Ratio. O Ratio mostra pra gente o quanto desse som que passou que vai ser comprimido. Vamos lá. Vamos supor que, no caso aqui de 4:1, 4 decibéis passam. Né? 4 decibéis passam desse threshold de menos 20.6 decibéis. Desses 4 decibéis que passaram do limite, somente um vai passar e não ser comprimido. Ou seja, a gente vai comprimir os outros 3. Então, quando a gente aumenta, a gente tem um ganho de redução maior pelo som que passa. Geralmente, quando a gente chega em 10 decibéis, ele é considerado o que a gente chama de limiter, que ele realmente está ali para brincar, para ele quebrar e não deixar esse som passar. A gente vai estar utilizando 4 por agora, porque eu não quero que seja tão agressivo, eu quero que ele seja o mais natural possível. O knee size, ele é um pouco difícil de entender no começo, mas, tentando simplificar, é a curva que esse ratio vai ter. Ou seja, desses 4:1, né, de 4 decibéis somente um passa, o quão forte ele vai estar atuando de fato esse ratio. Se a gente trabalha com knee size, por exemplo, 0 decibéis, a gente fala que é um hard knee. Ou seja, ele vai estar trabalhando exatamente 4:1. Passou 4, na hora vai passar só um, né? Só um deles vai passar, os outros 3 vão ser comprimidos e pronto, acabou, não tem outro jeito. Se você aumentar esse knee size, e for aumentando, ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai deixar essa curva um pouco mais gentil. Ainda vai acontecer o 4:1, mas ele não vai acontecer tão abruptamente, essa redução, né? Quando a gente desce aqui para os inputs, são os inputs que a gente está recebendo nesse canal. No caso, a gente vai trabalhar com input, mas a gente também poderia trabalhar com inputs auxiliares. A gente poderia trabalhar somente com a esquerda ou somente com a direita, né? O L e o R. E por aí vai. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com os main inputs. Aqui na parte de baixo, são opções que a gente já viu, inclusive, em outras, né, nos outros vídeos, que eles têm em praticamente todos os processadores, que são os filtros. Filtros de agudos, que a gente chama que é o low pass, né? O quanto que a gente vai tirar dos agudos, né? Ele começa nos 20.000 Hz. E do high pass, o quanto a gente tira, né, esse filtro que começa lá no 0 e ele vai filtrando as frequências desde o grave até o médio e até o agudo, caso seja o caso. Aqui na direita, em vermelho, a gente tem o nosso Gain Reduction. Vamos dar um play nesse som. Eu vou até diminuir um pouco aqui o threshold, porque eu sei que esse som está bem alto. E vamos dar um play e vamos perceber agora nessas 2 faders que a gente tem. O do threshold e esse vermelhão aqui, que é o Gain Reduction. Vou dar um play agora. Vocês puderam notar que sempre que eu passo desse threshold aqui na esquerda, o Gain Reduction começa a acender. E você vê que é um fader que é ao contrário, né? Ele começa lá de cima e vai para baixo. Esse é o fader de Gain Reduction. Ele está mostrando quantos decibéis eu estou de fato comprimindo e reduzindo aqui do meu som. No Output Mix, a gente tem aqui simplesmente o nosso output, que vai mostrar quanto de volume esse som tá. Pode ver até que esse som está clipando aqui no momento. A gente tem o nosso wet, que ele significa o som total, né? Então, o som original, mais o processamento que está acontecendo no compressor, né? Eu posso mexer no som por total. E o som seco é o som que você está recebendo. Ou seja, se eu tirar aqui o wet e deixar o dry, e dar um play,
Você vê que independe da configuração que eu tenho aqui, do threshold, que eu mexi no ratio, ele não está mexendo nisso, ele não está, na verdade, ativando. Não ativando, ele está ativando, mas como eu tirei todo o wet, que é onde está esse áudio que está sendo processado junto com o compressor, ele só vai tocar o áudio original e eu não estou, de fato, ouvindo o que eu estou produzindo aqui. Eu vou tirar ele aqui e vou colocar o wet de volta para o zero. O preview filter é simplesmente um preview que você tem do filtro que está sendo comprimido. Eu vou deixar ele aqui no meio. Se eu, por exemplo, fazer uma coisa muito louca aqui, tirar tudo e deixar só 800 Hz, eu consigo ouvir só esse som que está sendo comprimido, né? Eu vou tirar aqui o preview filter. O auto makeup, ele vai mexer nesta barra aqui do wet, né, automaticamente, de uma maneira que ele compense a redução que você está tendo. Nesse caso, eu vou fazer ele manual. Então, não estarei utilizando o auto makeup, mas ele pode ser utilizado. Vários compressores têm esse auto makeup junto também. E o limit output, eu consigo limitar o meu output aqui e fazer que ele não passe do zero. Vou desligar ele aqui e eu vou reduzir um pouco o meu wet. Vou talvez comprimir um pouco mais, porque eu consigo ver aqui nas ondas uma diferença muito grande nos transientes. Aqui no meu cursor eu estou mostrando para você o transiente desta e desta. Você pode ver que essa daqui quase beira o 0 dB. Provavelmente eu acho que ele passa aqui, na verdade. No total, juntando aqui o resto da onda, ele deve passar 0 dB. E você vê aqui que no começo ele é muito magrelinho o som. Eu vou estar reduzindo bastante o threshold para menos 26 aqui. Então, toda vez que ele passar aqui menos 26 no output, ele vai começar a compressão. Vamos dar um play aqui desde o começo. Vamos ver como que tá. Eu vou tirar ele aqui também. Talvez eu vou tirar um pouquinho dos agudos aqui. Vamos dar um play. Vocês notem que eu já não tenho mais agora aqui no fader um problema de clipe. Esse clipe aqui é do outro áudio, antes de eu realizar a redução aqui. Você pode ver que agora já estou com menos 3 aqui decibéis e já está um pouquinho melhor. Talvez eu vou reduzir só mais um pouquinho. Foi muito, porque ele já está começando a atuar no começo. Vamos voltar para o 26, 25. Perfeito. Bom, eu espero que agora você tenha entendido um pouco como funciona o compressor e como você pode usar isso para deixar o seu som mais com uma faixa dinâmica mais controlada. É muito importante entender isso sobre o compressor, porque quando fazemos efeitos sonoros para jogos, a gente tem que entender que a pessoa provavelmente vai ouvir esse efeito sonoro muitas e muitas e muitas e muitas repetidas vezes. Quando a gente deixa o nosso som muito dinâmico, muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo, toda hora, que vai ser trigado na engine do seu jogo, da Unity, do Construct, da Unreal, toda hora, isso pode acabar sendo um pouco cansativo pro ouvido. E esse uso do compressor é um uso bem fácil assim de você entender. Antes da gente terminar, eu só preciso explicar para você o pré-comp. Lembra que eu falei que o ataque ele tem esse problema quando ele é lento, dessas 10 milissegundos, esse som transiente entrar? Eu posso usar o compressor para ler esse som. Eu vou até mudar aqui. Ler esse som 10 milissegundos à frente do som. E ele consegue prever e olhar que o som vai atuar e atuar exatamente nesse período de tempo e fazer que ele atue exatamente quando ele começar. E aí eu tenho um som ainda mais natural pelo ataque ter esses 10 milissegundos, e o pré-comp ele faz que você tenha o processador 10 milissegundos à frente do teu som. Qual que é o problema disso? Nem tudo é um mar de rosas. Usar um pré-compressor geralmente coloca latência no teu sinal aqui de efeitos. Quando você está trabalhando só com um compressor, tudo bem.
Mas quando você trabalha vários e vários efeitos, com vários canais, vários envios para outros auxiliares e muitos processadores, isso às vezes pode gerar um probleminha do som. Mas, na maioria das vezes, dá para você usar para compressor, ainda mais se você tiver uma máquina um pouco mais forte. Tranquilo? Eu espero que você tenha conseguido entender as funções básicas do compressor e possa utilizar ele agora para deixar o seu som um pouco mais confortável de ouvir e também usar ele de uma maneira criativa. Eu sou o João e espero você no próximo vídeo.